Oi, gente, tudo bem? Vocês aí que acompanham o nosso podcast Papo de Leitor. Como eu venho anunciando nos últimos episódios, estamos chegando na reta final dessa edição de 2020 e nós estamos hoje aqui com a Kemi e com a Luísa. Elas vão trazer duas obras brasileiras de grandes autores, duas obras muito legais, e esse é o nosso episódio número 27. Nossa edição, digamos assim, né, de 2020, ela conta com 30 episódios. Então, nós estamos no episódio de número 27, na retinha final das indicações literárias, né? E aí eu vou cumprimentar as meninas, né? Que bom, um episódio de meninas e com autores brasileiros, né? Amy, tudo bem? Boa tarde, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo. Luísa, tudo bem? Oi, Sora, tudo bem também? Então vamos lá, vamos começar assim, porque a gente tem bastante coisa para falar desses livros. Então a Kemi hoje vai trazer uma obra do Graciliano Ramos, Angústia, ela vai trazer, e a Luísa vai trazer O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. É isso, meninas? Eu falei direito? Sim, Sora. Então vamos lá, meninas, vamos começar pela Kemi. Quem é o Graciliano Ramos? Quem é esse autor aí do seu livro Angústia? Então, o Graciliano Ramos é um escritor brasileiro bastante conhecido, bastante respeitado, importante, principalmente pelo destaque que ele teve na segunda fase do modernismo. Então, muitos o consideram o prosador mais importante desse período. Ele nasceu em 1892 e morreu em 1953. Isso quer dizer que ele morreu aos seus 60 anos, tendo em vista que morreu antes do seu aniversário, 27 de outubro. E eu não sei se essa é a palavra certa, mas uma coisa que eu acho curiosa é que num texto dele, o autorretrato de Graciliano Ramos, aos 56 anos, ele menciona que gostaria de morrer aos 57. Então, ele basicamente diz que ele gostaria de morrer um ano após ter escrito esse texto. Não sei, eu acho curioso. Sim, muito curioso mesmo, né? Ele nasceu em Quebrangulo, Alagoas, e durante a sua infância e adolescência, ele transitou por várias cidades do Nordeste por causa do negócio do pai dele. Então, ele morou em alguns municípios de Alagoas, Maceió, na própria cidade em que ele nasceu, Quebrangulo, mas ele também morou em outros estados, como Pernambuco. Então, ele passou grande parte de sua vida, não só a infância e a adolescência, no Nordeste brasileiro. E ele descreve muito o Nordeste em suas obras. É difícil falar de Vidas Secas, por exemplo, sem falar do regionalismo do Graciliano Ramos. É realmente uma característica muito forte, muito marcante. Não, ele é grandioso, né? Ele é grandioso. Eu gosto muito do Graciliano Ramos, né? Ele é assim, gigantesco, né? Eu acho mais interessante assim, né? A gente vai aprender, né, sobre ele, né, a Kemi, ano que vem, no terceiro bimestre, se Deus quiser, a gente vai aprender sobre ele, assim, como conteúdo da aula de literatura, né? Mas para além disso, quando você, por exemplo, lê Vidas Secas, né, você se sente muito tocado, né, pelo jeito como ele escreve, a escolha certeira de cada palavra, né? E não é um Muito jornalismo caricato, assim. Ele realmente isso. passou por aquilo. Em Vidas Secas, ele descreve algumas cenas que ele viu. Também aparece em São Bernardo, em Angústia também, principalmente sobre essa infância no Nordeste. Sim, ele teve uma atuação política também forte, né, Akemi? Ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, em 1928. Mas, não sei, eu ouvi algumas histórias sobre isso e parece que ele foi um prefeito bastante honesto, assim, ele seguia bastante as regras, enfim. Sim, grandioso, né? Muito legal mesmo. E Angústia foi publicado quando?
Angústia foi publicado em 1936, que foi o ano em que ele foi preso e depois escreveu Memórias do Cárcere, né? E nesse ano ele também recebeu o prêmio Lima Barreto. Nossa, você sabe por que que ele foi preso? Ele foi acusado de ser comunista. Eu não sei muito sobre isso, eu só sei que ele foi acusado de ser comunista. Que estava no Estado Novo, né? Sim. Então, Então nossa, era um motivo e tanto, né? Você ser considerado comunista nesse momento era um motivo e tanto para você ser preso, né? sim. Então, ele passou por esse tempo no Nordeste brasileiro. Em 1914, ele foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como revisor de jornais, lá pelos seus 21, 22 anos. E esse trabalho vai ser importante para algumas obras dele, como, por exemplo, Angústia, em que ele vai fazer algumas críticas sobre isso. E no ano seguinte, ele voltou para Palmeira dos Índios, onde se casou pela primeira vez com a Maria Augusta, com quem teve 4 filhos. Depois ele se casou de novo com a Heloísa de Medeiros, com quem também teve 4 filhos. E é isso. Nossa, então ele teve 8 filhos? Sim. O próprio Graciliano Ramos, ele é o primogênito de 15 filhos. Nossa, ele tinha 14 irmãos. Mas a gente fala assim, 8 filhos para nós é muito, né? Mas com cada mulher ele teve 4, até que para a fase em que ele viveu, para o momento que ele viveu, não é muito, né? Que a gente acha muito hoje, É né? verdade, é verdade. E ele, assim, mas interessante, porque ele morreu novo, né? Porque 60 anos não é uma idade mais assim. Não, é que hoje também, né? 60 anos hoje não é considerado muito uma pessoa muito idosa, né? Mas mesmo assim, 60 anos é uma idade que ele tinha muito para viver ainda, né? Muito para produzir, por exemplo, né? Interessante. Uma pena, né? Agora vamos falar de outro nordestino danado que faz um sucesso imenso na internet. As palestras dele, morreu faz poucos anos, mas as palestras dele na internet fazem um sucesso imenso. Já vou dizendo que meu marido ama o Ariano Suassuna. Meu marido fica horas assistindo as palestras, as entrevistas dele, ama de paixão Ariano Suassuna, mas também, né, como não amar Ariano Suassuna, né? Vamos lá, Luiz, quem é o seu autor? Então, como você já falou, meu autor é o Ariano Vilar Suassuna. Ele nasceu em junho de 1927 em João Pessoa, na Paraíba. E ele é um artista múltiplo, né? Ele é dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor e, além de tudo, advogado brasileiro. Nossa, eu tinha esquecido que ele era advogado, verdade. Ele iniciou a carreira literária dele em Recife, durante a graduação. Ele escreveu a primeira peça dele de teatro, que era Uma Mulher Vestida de Sol. Nossa, a primeira peça já foi essa, porque eu falo assim porque é uma peça assim famosa assim, né? Sim, ele recebeu até o prêmio Nicolau Carlos Magno com ela. Nossa. E ele era jovenzinho então, porque se estava na graduação, né? Eu acho que sim, eu não. Sim, devia ser bem jovenzinho, porque. Então, é possível observar que a vida dele no Nordeste influenciou muito nas obras, já que ele tem uma total aderência dos temas populares, né, da literatura de cordel e dos mamulengos. Ao lado do Hermílio Barbosa, ele também fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco e ocupa a cadeira número 32 na Academia Brasileira de Letras, que tem como patrono o Araújo Porto Alegre. A partir de 1970, ele também encabeçou o movimento armorial, que tem como foco as expressões populares. A ideia central desse movimento é trazer à tona o folclore e as partes populares e dar um valor erudito a elas. Ele recebeu vários prêmios, além do Nicolau Carlos Magno, e faleceu em 23 de junho de 2014, em Recife.
Ele foi muito atuante, né? Muito atuante, fez muita coisa, produziu muito, né? É um homem de um talento. E criava cabras, sabia também? Ele criava cabras, meu Deus. Criava cabras, ele tinha uma criação de cabras que, nossa, ele explicando é absurdo. Ele com os irmãos, né? Eles criavam cabras de uma qualidade, eles dividiram o rebanho meio que para representar o povo brasileiro, sabe? Então tinha cabras que eram de uma determinada raça e que ele miscigenava com outra raça. Ele explicando é um barato, assim. E também com relação a esse movimento que ele encabeçou, que ele liderou, era uma bandeira muito defendida por ele, né? Da cultura popular, daquilo que é você elevar a condição de arte de primeiro escalão, assim, de muita qualidade, aquilo que normalmente é considerado menor por ser popular. Né? Por isso que a gente vê tanta influência na obra dele do teatro da Península Ibérica, né? Ele traz muito assim. Por quê? Porque são tradições populares que ele impregnou da realidade brasileira e tal, né? Ele é fantástico, é maravilhoso, né? Muito maravilhoso mesmo, né? Muito legal. Então vocês já perceberam hoje que nós estamos assim com grandes nomes da literatura brasileira, né? E assim, de repente a gente pode conversar sobre isso agora ou depois. Não sei se as meninas sentem isso, mas às vezes os grandes autores da literatura brasileira, e eu acho que isso é culpa da escola, eu acho que a escola tem boa parte de responsabilidade nisso, infelizmente. Às vezes os autores da literatura brasileira, eles meio que são tão escolarizados, eles são tão trabalhados como conteúdo escolar, que a gente passa a ter um pouco de preconceito com relação a eles. Quando a gente pega um autor brasileiro, clássico, dá a impressão que não vai ser bom. Por quê? Porque, ai, caramba, eu tive que estudar na escola, e aí estudar e ter que ficar decorando as características, e decorando as características do período, e fazendo interpretação, e respondendo perguntas sobre a obra do cara, meio que tira a capacidade, é como se tirasse a capacidade dele de nos entreter, de nos surpreender, de fazer com que a leitura desse autor seja prazerosa, né? E eu acho que a escola tem muita culpa nisso. Mas, então, assim, ver que vocês duas leram obras de dois autores muito importantes da literatura e numa tarefa que vocês poderiam escolher qualquer coisa para ler, enfim, é muito legal, fico muito feliz, assim, mas também é um indício, é uma pista de que a literatura brasileira, os grandes clássicos da literatura brasileira, os grandes autores, eles podem ser lidos para entretenimento, para prazer só. Eles não precisam todos e todas as obras serem transformadas em conteúdo escolar, né? Porque senão a gente, assim, se a gente fizer um levantamento desses 30 episódios, grande parte dos livros lidos foram livros de autores não brasileiros, né? E não que isso seja um problema, mas talvez seja essa questão de que a gente acha que autor brasileiro clássico e tal, é chato, por quê? Porque é escolarizado, meio que a gente vem com aquela ideia da escola, né? Não sei como que as meninas veem essa questão. Sora, então, eu acho que o Ariano Suassuna, ele nem sofre tanto isso, porque ele tem várias adaptações para televisão, né? Como Auto da Compadecida e tal. Mas a maioria dos escritores brasileiros realmente sofre acho que é um preconceito que a gente tem
já que a gente vê tanto isso em sala de aula e às vezes não é de uma maneira que realmente cative a gente para ir Não, não atrás. é. Então, o jeito como a gente trabalha, né? Eu falo porque eu posso falar, porque eu sou professor de português, eu sei que eu faço isso, né? O jeito como a gente trabalha, às vezes é um jeito muito mais voltado para preparar vocês para um vestibular do que para fomentar em vocês o desejo de ler, né? E aí acaba que a gente. Mas é isso que eu queria mesmo perguntar para vocês, se vocês sentem essa má vontade assim com os livros clássicos da literatura na hora de você ler por entretenimento, e se isso que eu falei é realmente por conta do jeito como a escola trabalha. Vocês sentem isso assim? Então, o Graciliano Ramos, ele é conhecido por ter umas frases mais curtas e mais precisas, como em Vidas Secas. Eu já ouvi bastante, na verdade, um colega de classe, quando eu fui conversar com ele sobre o Graciliano Ramos, e ele já tinha lido Vidas Secas, ele disse, não lê isso não, ai, que horrível, porque por causa desse trauma da escola. Mas Angústia não é um livro em que as frases são tão curtas e tão precisas. E eu acho que se eu lesse pela primeira vez, uns anos atrás, assim, como posso dizer? Se esse fosse o meu primeiro livro, Sim, eu pensaria isso, principalmente por causa da obrigação de estar lendo, não aquela coisa, eu vou ler. sim. E, Porque quando você coloca também para o aluno ler o livro, acaba que ele já lê imaginando que ele vai ter que fazer uma prova sobre aquilo, né? Aí ele às vezes nem aproveita. O livro é até bom, é legal, mas ele acaba não aproveitando. Mas pode falar, a quem eu te cortei. que isso. E eu acho que o que me estimulou bastante a ler esse livro foi porque uma amiga me recomendou o Graciliano Ramos, ela disse que realmente foi muito interessante para ela, então não foi uma coisa imposta. E eu também já tinha lido alguns livros antes, então não foi uma coisa tão difícil assim. Ainda que Angústia não seja um livro de frases tão curtas e precisas. Sim, que é a característica assim que a gente, quando a gente vai estudar na escola, é uma das características que a gente mais enfoca no Graciliano Ramos, né? É, Entendo. Muito interessante. Mas vamos lá, vencido essa primeira dificuldade, né? Contem pra gente, então, como que é o livro que vocês escolheram. Vamos começar pela Kemi também. Como que é a Angústia, Kemi? Sobre o que fala, de que jeito que ele se organiza. então, o protagonista de Angústia é o Luiz da Silva. Ele é um homem de origem muito abastado, o avô dele foi um fazendeiro muito rico, e em diversos momentos da história ele vai lembrar dessa infância que ele teve no sítio, ele vai destacar, ressaltar bastante essa diferença, esse contraste entre a dinâmica da fazenda e a dinâmica da cidade. Por exemplo, se o avô dele não gostasse de alguma pessoa, tivesse um inimigo, ele mandava um homem matar essa pessoa. Então, realmente é uma coisa muito assustadora para uma pessoa da cidade dos tempos de hoje, por exemplo. Mas essa dinâmica era totalmente diferente. Aí o autor vai fazer uma crítica às antigas oligarquias, vai ressaltar muito isso. Então, retomando, o Luiz da Silva, ele sempre vai lembrar dessa infância dele, dessa infância de conforto, mas em determinado momento o avô dele morre. Até aí, o Luiz da Silva até tinha uma vida confortável com o pai dele. Mas depois, o pai dele também morre. E o Luiz da Silva fica com alguma herança? Bem, eu posso dizer que ele fica com só uma herança, que no caso são as muitas dívidas do pai dele. Então, ele fica chocado porque ele tinha uma vida tão confortável, tão mais fácil, e agora ele se encontra num estado de pobreza. Ele até descreve um momento em que homens entram dentro da casa dele para levar tudo que eles têm, levar os móveis, enfim. Anos depois, já com uns 35 anos, Então, o... mas só deixa eu perguntar, Kemi, quando ele fica
Quando o avô morre, depois o pai morre, ele fica sozinho ou ele fica com a mãe, tem irmãos? Como que... Ele já era um adulto. Ele tinha Não, lá. mas a mãe dele também já tinha morrido? Eu não. Quando o pai dele morre, porque assim, você fala assim, quando ele ficou só com as dívidas da família, tal, ele ficou sozinho ou ele ainda tinha uma família que ele tinha que sustentar, digamos assim, entendeu? Não. Ele não teve que sustentar ninguém. Ah, Eu entendi. acho, eu acho engraçado que ele foi ele é sempre descrito como um cara que passa muitas necessidades, que tá cheio de dívidas, mas ao mesmo tempo, na vida adulta, ele tem uma empregada, que é a Vitória, a moça que trabalha na casa dele. Sim. E isso é importante para ele porque é a única companhia que ele tem, com quem ele conversa, enfim. O livro é em primeira pessoa? Sim, em primeira Ah, pessoa. tá. Isso é bem importante pro. Entendo. Acho que é até por isso que não dá tantos detalhes, né? Porque aí ele conta o que o que ele quer, né? Desse processo todo, né? Mas vamos lá, e você falou que depois de alguns anos, lá mais ou menos quando ele tinha uns 35 anos, o que acontece? Já na cidade, ele trabalha numa repartição como jornalista, e como ele tem muitas dívidas, ele tem que se submeter a algumas situações, a alguns trabalhos sujos. Por exemplo, partidos, políticos, pessoas muito influentes vão até aquela repartição e pedem para que ela faça um artigo sobre eles, mas um artigo endossado. Então, aquele jornal, aquela repartição é super imparcial. Não, minto, não é imparcial. Ela não é imparcial. Então, ele sabe, o Luiz da Silva tem noção de que isso é um trabalho sujo, de que não é certo, mas ele faz isso por causa de dinheiro. E uma coisa interessante é que o Graciliano Ramos trabalhou como jornalista, então essa é uma das críticas mais lembradas no livro. Essa, essa não imparcialidade do jornal, certo? E, Sim. e o Luiz da Silva, ele, quando ele chega em casa, ele gosta de sentar na varanda, de tomar café, de ler um livro, às vezes fumar. E esse é o ritual dele quando ele chega em casa. Ele faz isso tranquilo, é uma coisa que ele realmente gosta de fazer. Mas um dia, ele sente um movimento estranho na vizinhança. E ele descobre que há uma nova família na vizinhança e que esse movimento estranho, na verdade, é uma garota chamada Marina. A princípio, ele despreza a Marina, fala que ela é uma garota pueril, que é uma garota boba, que só fica dando romance, que ela não é uma moça modesta, ou seja, que ela é extravagante. Ele tem umas ideias bastante equivocadas, mas depois disso, ele acaba, de tanto prestar atenção na Marina, ele acaba se interessando muito por ela, ele fica obcecado por ela de uma maneira totalmente bizarra, doentio, e não vai dar para saber isso pelas coisas que ele fala da Marina, até porque ele não fala sempre bem da Marina. Essas primeiras impressões ele continua reiterando, repetindo, ele fala muito mal da Marina. Então, essa obsessão, ela vai ficar evidente pelas coisas que ele faz. Por exemplo, Entendi. as casas são grudadas, a casa dele e a casa da Marina. E dá pra escutar tudo que acontece na casa dela. Lembra bastante o Cortiço, e aí ele vai ficar escutando, é muito esquisito. Mas. E ele também faz outras coisas estranhas que eu não vou citar aqui. Então, essa obsessão ela fica evidenciada pelas ações dele, não tanto pelas coisas que ele fala. E por incrível que pareça, a Marina também se interessa pelo Luiz da Silva e eles ficam noivos. Mas aí surge um empecilho. Surge um homem chamado Julião Tavares. O Julião Tavares é o arqui-inimigo da vida do Luiz. O Luiz odeia o Julião Tavares, odeia o jeito que o Julião Tavares fala, acha o Julião Tavares snob, metido. E, assim como o Luiz da Silva, o Julião Tavares também tem origem de uma família muito rica, mas diferentemente do Luiz da Silva, eles não perderam tudo. O Julião Tavares é um homem muito carismático, ele é admirado pelas pessoas, é rico, conquista as meninas,
mas ele não conquista as meninas pela beleza dele. Ele conquista as meninas pela lábia dele e pelo dinheiro. Então, o Julião Tavares surge e começa a ficar de papinho com a Marina. O que preocupa muito o Luiz da Silva, não só porque ele é obcecado pela Marina, mas também porque o Julião Tavares tem fama de engravidar as moças e depois desaparecer. E quando isso acontece, as moças até vão na justiça reclamar, mas o pai do Julião Tavares livra a cara do filho com o dinheiro que eles têm. Então, o Luiz da Silva fica extremamente preocupado e eu não vou contar o que vai acontecer depois. Eu só posso dizer que vai acontecer uma coisa que eu fiquei bastante assustada, eu não sabia, eu não esperava isso, eu não achei que fosse acontecer de verdade, não tem nada a ver com traição, mas eu fiquei bem chocada e como o Luiz da Silva é um cara paranoico que pensa muito, 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 a história é realmente angustiante por causa disso, porque o Luiz da Silva é um cara muito paranoico e que pensa muito, e essa coisa que vai acontecer, muitos questionam se aconteceu de verdade ou não, ou se é doideira do Luiz da Silva. E é isso. Ah, e eu esqueci de falar. Eu achei interessante também que no início da história eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E depois eu descobri no final por que eu não entendia. É que o final da história está no início da história. Então, você termina o livro e não entende o final porque vai faltar uma parte do final. E essa parte está no início da história. E no início você também não entende. Então, foi realmente um plot twist, assim, foi muito legal. Entendi. É bem instigante, né? Porque você quer saber o que. Agora a gente vai ficar querendo saber, né? O que vai acontecer aí, né? Será que ela vai ficar no Tavares? Será que nossa, o que vai acontecer, né? Enfim, muito interessante, legal mesmo. Agora vamos para a Luísa. Como que é a história do Santo e a Porca, Luísa? Então, Sora, primeiro eu vou explicar que o Santo e a Porca ele foi escrito em 57, que foi 2 anos depois do Ariano ter escrito o Auto da Compadecida. E o Santo e a Porca introduzido dentro do Auto da Compadecida, na parte que tem a porca com o dinheiro e o casamento do Chicó. Entendi. Nossa, que interessante. Uhum. Eu só percebi depois que eu pesquisei. Quando eu assisti, acho que Mas quando eu é com conheci os a mesmos obra, personagens? Com os mesmos não, personagens, Luísa? não são com os mesmos personagens, Ah, mas tem a tá, mesma entendi. história. Uhum. E a peça O Santo e a Porca representa uma manifestação da cultura nordestina e uma declarada experiência intertextual com aulularia, e recebeu o título de Imitação Nordestina de Plauto. A aulularia, ou a Comédia da Panela, é uma comédia latina escrita por Plauto, que tem esse mesmo enredo da avareza. Agora eu vou falar um pouco da história. Sim. O Santo e a Porca é uma comédia de costumes divididas em 3 atos: apresentação dos personagens, desenvolvimento e ápice. O tema gira em torno da avareza e tem como único cenário a casa do personagem principal, Eurico o Árabe. Ele vive no sertão nordestino e tem um armazém, e acumulou sua pequena fortuna com anos de trabalho árduo. Ele guarda a fortuna dele em segredo em uma porca de madeira, que fica estrategicamente deixada na sala para que ninguém desconfie que tenha alguma coisa de valor lá dentro. Um dia ele recebe uma carta de Eudoro dizendo que ele ia lhe privar de seu bem mais precioso. E o Eurico fica apreensivo, achando que o Eudoro vai pedir o dinheiro da porca. E assim ocorre a trama da história. Logo no começo da peça, os personagens já demonstram um grande apego às entidades religiosas, principalmente o Eurico, que tem a devoção a Santo Antônio, que sofre altos e baixos conforme a peça ocorre. Ela é uma peça com muitas situações cômicas que geram confusões, como o que é dito e o que é entendido pelos personagens que frequentam as cenas. Eu também acho interessante dar uma importância para o personagem da Caroba,
que ela usa tipo uma malandragem para montar a maioria das confusões que acontecem dentro da peça, sendo tentando ajudar os outros participantes ou ludibriá-los. Sim, mas aí, isso que eu ia perguntar para você. O texto que você leu, ele veio em forma de teatro mesmo, né? Sim, ele vem em forma de teatro. Uhum. E o que você achou, Luísa, de ler assim um texto em forma de teatro? Pra ser bem sincero, é um formato que eu até prefiro, porque eu sinto que ele fica mais rápido e me dá mais liberdade de imaginar o que tá acontecendo, sabe? Sim, porque aí a figura do narrador, ela praticamente não existe, né? Aí você que tem que imaginar mesmo, é verdade? Sim, uma coisa interessante também é que não tem narrador, né? Já que Sim, é uma peça, mas as rúbricas que ficam assim, rubricas. rubricas, desculpa. As rubricas que tipo, ficam no livro, eles dão o tom da cena, tipo, se vai ser engraçado, se vai uma confusão. Então é bem Sim, interessante prestar atenção nisso. eu acho bem interessante mesmo você destacar isso, né, gente? Porque é outro preconceito que às vezes existe de não ler textos teatrais, né? Mas são muito ricos, né? Ó, a Luísa mesmo está dando a dica, é legal, porque fica mais dinâmico, porque não tem a figura do narrador, então é diálogo em cima de diálogo, diálogo em cima de diálogo. E aí, quando um texto ele é focado no diálogo, o que os diálogos eles são mais bem construídos, porque você não tem a figura do narrador, né? Então, assim, você tem as rubricas? Tem, mas as rubricas, normalmente, as rubricas são aqueles textinhos, gente, que vem entre os diálogos numa cena teatral, indicando como que a cena vai ser feita. Então, por exemplo, Chicó está andando de um lado para o outro, muito preocupado. É isso que é uma rubrica, tá? Para quem nunca leu um texto teatral, é isso que é uma rubrica. Mas elas são curtas, elas são muito resumidas, né? Ela só para, como a Luísa falou, ela dá só o tom da cena. Ah, fulano e fulano estão com muito medo, sabe? Fulano está assustado, olhando por cima da janela, sabe? Coisas assim. E o resto é diálogo. Então, o cara que escreve peça teatral, ele vai, como ele só tem a força do diálogo, os diálogos têm que ser muito bem escritos, e isso é muito rico para a gente que está lendo, né? Eu acho muito legal. Falei aqui uns episódios passados, não me lembro qual foi o outro aluno que também leu, o texto dele também era em forma de teatro. Eu lembro que eu, da idade de vocês, as peças do Shakespeare eu li todas em forma de teatro. Depois eu descobri um livro que era os contos de Shakespeare, que pegava as peças e transformava em conto, né? Que é legal para você, assim, vamos dizer assim, para você saber da história. Mas, assim, a força do diálogo, a força, por exemplo, do talento do Shakespeare, por exemplo, está nos diálogos, está no jeito como os personagens falam uns com os outros, né? Então, se você nunca leu um texto em forma de teatro, leia, é muito legal. Pegue uma peça, pode até pegar aqueles clássicos gregos, né? Aqueles mais engraçados, a greve do sexo, né? Textos assim, ou do Ariano Suassuna, né? Porque são textos muito legais e às vezes a pessoa não se arrisca a ler um texto em forma de teatro porque acha que não vai gostar. Olha, a Luísa está dizendo, eu estou atestando também que é legal, né, Luísa? Pode continuar. É um texto que ele se torna mais dinâmico e até para quem não tem muito hábito da leitura, ele se torna mais rápido também. Sim, é mesmo. Até porque só tem diálogo. E se você pegar uma peça do Ariano Suassuna, por ela ser desse universo mais popular, é uma peça mais curta mesmo, né? É uma peça com menos atos e tal. Então, você flui, a leitura ela flui de boa, né? É muito legal. É interessante que a gente experimente novos tipos de leitura, né? Fica aí a dica para vocês lerem textos teatrais.
Bom, e o que mais que acontece na história, Luísa? Sora, então, eu preferi deixar por aqui, porque daí começa a Ah, contar tá. o que realmente vai acontecer. E não pode dar spoiler, né, gente? Eu tento às vezes arrancar um spoiler ou outro de vocês, mas vocês são espertos, vocês não deixam a gente tirar. Mas tudo bem, entendi. Agora, diga para mim, eu vou perguntar para a Kemi, né, primeiro, como que você chegou até a leitura do livro Angústia? Porque o caminho normal seria você ler Vidas Secas, né? Que é o famosão, todo mundo fala, não sei o quê. Mas por que você foi ler justo o livro Angústia? Você falou, né, que foi uma amiga que indicou para você, né, Kemi? Sim, foi uma amiga. E eu fiquei bastante em dúvida sobre por qual livro do Graciliano Ramos começar. Eu queria criar um hábito de leitura, já que eu não lia há muito tempo. E Angústia foi importante para mim por causa disso, porque, nossa, é realmente uma leitura bastante angustiante. Você quer saber o que vai acontecer. O Luiz da Silva é um cara paranoico, então você quer continuar lendo. E então isso foi importante para manter uma certa constância, então eu gosto muito de Angústia por causa disso. Mas, Legal. então, eu estava procurando um livro para voltar a ler. Eu perguntei para essa amiga, então eu não comecei por Vidas Secas, porque um amigo disse isso, um colega da minha sala disse isso. Não, não, mas depois, É muito triste, não leia. sim, mas eu acho que eu vou ler depois, sim, depois. Vai ter que ler, não, porque ano que vem a gente vai ter que estudar ele, pode ler, sim. Ai, É triste, mas eu fazer o agradável. quê, né? Uhum. Ô, Luísa, e você? Como que você chegou até o Santo e a Porca? Você tinha passado a atividade pra gente quando a gente ainda estava em aula presencial, Sim. e eu cheguei com essa dúvida para os meus pais, tipo, que livro vocês acham que eu devo ler? E como eu não gosto de ficção, pelo fato de ser muito descritivo, eu não tenho esse hábito de ler. Sim. Então já se torna mais maçante. E a gente pensou no Ariano Suassuna, que ele tem esse formato de peça que fica rápido e fácil de ler. Eu, particularmente, li o livro em um dia para Nossa. apresentar. Eu li lá no começo do ano, eu reli algumas partes agora, e é uma leitura assim bem gostosa de se fazer. Daí ocorreu algumas apresentações lá na sala e você falou que o livro tinha que combinar com a pessoa, que o livro geralmente combina com a pessoa que apresenta. Verdade. Daí eu comecei a Verdade. pensar, tipo, meu, mas esse livro não tem nada a ver comigo. Mas daí, depois de alguns comentários da minha mãe sobre o livro também, eu percebi que ele realmente combina, porque por causa desses meus traços aí de não ter esse hábito de ler e tal. Sim. E por causa da veia cômica que ele tem também, porque eu sou uma pessoa que, com as pessoas mais próximas, eu realmente sou mais animada É, ou gosto de fazer graça. sim. Não, é uma coisa, assim, eu já falei em outros episódios, mas é uma coisa que, com o passar dos anos, eu fui percebendo, né? Não é em 100% dos casos, mas é muito, assim, é muito recorrente, assim. Na verdade, a pessoa, ela acaba, o livro que ela escolhe para apresentar acaba revelando muito sobre ela. Mas muito, vocês não têm ideia do quanto, assim. Não que o livro tenha que se parecer com ela, mas dos gostos, do temperamento, né? Eu já vi acontecer de, tipo, eu tinha uma aluna que apresentou Orgulho e Preconceito. Gente, ela era a cópia, né? Esculpida em Carrara mesmo, da menina da protagonista de Orgulho e Preconceito. Como que é o nome dela? Você sabe, a Kemi? Não lembro. Não lembro também. Não, ela era cópia, assim, sabe? O nome da Outros, moça ou da não, protagonista? o nome da protagonista de Orgulho e Preconceito. Não lembro. Então era uma aluna que já se formou já,
E outras pessoas, por exemplo, o jeito é normal, por exemplo, ser um menino que apresente o Mochileiro das Galáxias, o Guia do Mochileiro das Galáxias. É sempre recorrente que é um menino que apresenta. Nunca vi uma menina apresentar. Às vezes você se surpreende e essa atividade ela é muito legal porque como ela acontece no segundo ano, às vezes em um ano, dependendo do aluno, você não consegue conhecer muito bem, né? Porque vocês vêm de outras escolas, são poucas aulas. Se a pessoa ela for muito tímida, você conhece pouco. E aí, na hora de apresentar o livro, fica assim muito evidente o temperamento, o jeito, as preocupações que a pessoa tem, o modo como ela vê o mundo, bate muito com o livro que ela escolhe. Até porque ela pode apresentar um livro do qual ela gostou. Então, isso diz muito sobre você. As coisas das quais você gosta diz muito sobre quem você é. Né? Então foi por isso, gente, que a Luísa falou que eu falei lá no começo que, tipo assim, sempre que alguém apresenta, o livro acaba ficando com a cara da pessoa, a pessoa meio que combina com o livro, parece que o livro foi feito para ela, entendeu? Mas é nesse sentido, daquilo que você gosta, das suas preocupações, do seu temperamento, fica muito evidente na escolha do livro que você vem apresentar. É muito interessante. Para vocês pode não ser, mas eu acho barato. Eu acho que eu fico assim, fulano gosta de tal livro, que legal, não podia imaginar. Aí outro você já fala, nossa, é na cara dele esse livro. Então, o menino gosta de história mesmo, tinha que ser um livro desse. Fulano gosta de aventura, é isso mesmo, o livro é a cara dele. Então é bem interessante. Agora, deixa eu perguntar para vocês, menina, que é uma pergunta que, na verdade, é quase a mesma dessa que eu acabei de fazer. Por que vocês acham importante indicar esse livro? Uma coisa é você gostar para você. Eu acho legal, né, esse caminho, por exemplo, que a Luísa falou, cheguei para os meus pais e perguntei que livro que vocês acham legal. E a gente pensou no livro junto. Acho super legal esse processo. Mas, assim, escolher o livro e tal, mas por que vocês acham que é um livro legal o suficiente para ser indicado para outras pessoas? Por que vocês acham que outras pessoas têm que ler esse livro que vocês leram? A Kemi? Então, o livro, a maior parte das coisas que acontecem no livro não são, de fato, ações, mas sim coisas que o Luiz da Silva pensa. Então, é um monólogo interior muito, muito forte. Sim. Isso te prende. Eu também gostei muito do regionalismo do livro. E não são, por exemplo, eu vou usar várias palavras aqui que o leitor não vai entender. Não, ele usa algumas palavras e você, procurando uma vez, já vai utilizar aquela palavra no livro inteiro. Isso é bem interessante, eu gostei bastante da linguagem que ele utiliza. E o Luiz da Silva, ele é uma pessoa... Bem, isso foi o que eu enxerguei do livro. Pode parecer estranho e pode não concordar, mas o Luiz da Silva, ele é uma pessoa que, durante a história inteira, se sentiu um fracassado por causa do emprego dele, por causa do jeito que ele andava, por causa da personalidade dele, da aparência dele. E ele meio que torna a Marina uma posse dele. Depois de tudo que acontece, ele ainda quer dar pitaco. Ele sempre vai querer dar pitaco na vida da Marina, na vida das pessoas. E ele, a todo momento, lembra da infância dele, que ele teve. Então, eu acho que é muito interessante você utilizar esse livro para enxergar como algumas pessoas veem a realidade de outras pessoas. Eu achei isso uma coisa muito interessante. E, na minha opinião, o Luiz da Silva não precisava ter feito tudo que ele fez, ter sofrido tudo que ele sofreu, porque realmente essas coisas, ao meu ver, não importam. Então, dá para tirar umas lições muito legais de angústia. Toda essa angústia que ele sofre, não que não seja importante esse monólogo interior dele, mas ele poderia ser muito mais feliz sem isso.
Então seria muito melhor que ele recomeçasse verdadeiramente a sua vida, não se importasse mais, procurasse ser feliz. Então, da perspectiva dele, eu achei que dá para tirar lições muito legais mesmo, assim, sobre a vida. Muito legal, né? É legal quando o livro ele chega nesse nível, né? A gente chega nesse nível de envolvimento com o livro, né? A gente dar pitaco no que o personagem tinha que fazer ou não, né? Da gente ficar refletindo. É muito legal, né? E É muito legal enxergar isso, porque em diversos momentos o Luiz da Silva vai criticar todo mundo, vai ter umas ideias super equivocadas, e você fica, nossa, mas ele fica dando pitaco na vida dos outros e faz tudo errado. Mas eu acho sim. que somos exatamente assim, né? Não adianta. O Luiz da Silva não ser perfeito também é uma coisa bastante criativa, assim. Ah, claro, né? Porque como protagonista, né, é uma coisa bem realista, né? Ele ser um cara cheio de defeitos, né? É muito legal, muito bom mesmo, né? E o Graciliano Ramos, ele é tido como um escritor neorrealista, né? Então o protagonista dele tinha que ser assim mesmo, né? Tá certo. E Luísa, por que você acha que o pessoal tem que ler o Santa e a Porca? Eu escolhi para esse livro para recomendar porque eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer ler literatura brasileira. Porque ele é rápido, fluido, engraçado, e além disso também tem um impacto forte com a realidade, já que ele satiriza a hipocrisia da sociedade, que é movida pelo dinheiro e bens materiais. A crítica social é uma característica que está bem presente nos livros do Ariano Suassuna, Sim. e ele usa da religiosidade, ironia e ele representa várias classes sociais usando os personagens dele, que é uma coisa que eu achei muito interessante também. Ah, é muito legal, né? Se a gente é só parar e pensar em O Alto da Compadecida, né? É como se a gente tivesse uma outra oportunidade de ler uma outra história dentro daquele universo do Chicó, né? Ah, é muito legal, né? É muito. Sou suspeita para falar que ele é muito bom. Outra coisa que eu também percebi foi que, apesar de ter sido escrito em 57, ele tem um conflito barroco dualista dentro dele, de confiar no santo e na fé, ou confiar na porca e no dinheiro que tá nela. Muito legal, né? É mesmo isso, porque a gente pode pensar que o teatro da Península Ibérica, o teatro do Gil, assim, daquela época ali do Gil Vicente, né? Ele é um teatro que a gente classificaria como do período do humanismo, que é esse período de transição. Mas o barroco na Península Ibérica, em Portugal, digamos assim, né? Ele tem esse pezinho, né? Esse conflito, né? Entre o religioso e o ser humano, digamos assim, né? Confiar na potencialidade do ser humano, no dinheiro, nas coisas que o ser humano é capaz de fazer, ou confiar nos elementos religiosos, na crendice, nos santos e tal, né? É muito legal, porque é uma peça que tem uma influência de um período um pouco anterior ao barroco, mas traz características barrocas. É muito legal. Bom, é legal pra gente. Gente, você tá ouvindo, tá dizendo assim, meu, não acho, não vejo nada. É porque é legal para quem gosta de letras, gente. É para quem gosta de literatura, é muito legal. Tá bom? Você não acha legal? Não tem problema também, tá? Você tá no seu direito. É mais a gente que gosta, assim, né? Que lê, que gosta de perceber essas influências, né? A gente gosta bastante. Que legal, meninas. Luísa vai falar mais alguma coisa? Era isso? Eu acho que eu também queria falar que o Ariano Suassuna ele usa do fantástico e do verossimil, tipo no Alto da Compadecida que aparece o diabo e a santa, Uhum. para transmitir uma realidade que é presente no nosso dia a dia, da nossa, essa palavra me pega. Religiosidade. Religiosidade que está presente na nossa vida.
E uma crítica a uma religiosidade meio de aparência, né, Luísa? Sim, totalmente. Né? É uma religiosidade que não se traduz em solidariedade, em compaixão e honestidade. É uma religiosidade meio só para inglês ver, entendeu? E Sim, ele critica muito, né? Ele era um homem muito religioso, mas ele tinha essa coragem, né? De criticar esse posicionamento também, né? A ganância, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha como que eu vou dizer, ele era condescendente com aqueles que aprontavam para sobreviver, né? Aqueles que tinham que lançar mão de alguns atos de esperteza para sobreviver numa sociedade injusta, uma sociedade que não garante o direito de todo mundo ao básico para se viver bem, né? Ele tinha essa visão muito clara, assim, né? Então, ele não colocava o esperto, aquele que, como uma pessoa má, né? Assim como ele não colocava o cara religioso como uma pessoa totalmente boa, né? Mas e aí ele conseguia criar tudo isso e ainda com humor, né? Com graça. É muito talento, né, gente? Muito legal. Meninas, eu fico muito feliz, né, do episódio de hoje a gente ter trazido dois grandes autores da nossa literatura para provar que a nossa literatura, mesmo aquelas obras consideradas mais clássicas, mais escolares, elas podem ser obras de entretenimento mesmo, para você ler, para você se divertir, para você passar o tempo, não só para você fazer prova de vestibular, sabe? É preciso mesmo, uma coisa muito importante que a gente tenha essa visão, porque às vezes a gente está deixando de ler livros maravilhosos, porque a gente acha que eles não são tão legais assim, já que eles são estudados na escola, e boa parte do que a gente estuda na escola a gente não considera muito legal. Então, a gente precisa rever esse conceito. Obrigada, meninas, pelo episódio de hoje. Vocês estão de parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês. E eu vou me despedindo de vocês por aqui. Tchau, Akemi. Tchau, Luísa. Tchau, professora. Tchau, Sora. Obrigada. Obrigada a vocês. E a gente vai ficando por aqui, gente. Acompanhem aí os nossos outros episódios e a gente se vê numa próxima. Tchau, gente. Até mais.